Elas desapareceram sem um grito. 98 freiras foram varridas da face da terra. E, no entanto, todas as noites, suas vozes continuam a rezar sob as abóbadas frias da capela vazia. Ninguém sabe onde elas estão, mas todos ouvem seus sussurros. Em outubro de 1962, o convento de Santa Isabel silenciou subitamente, como se a vida lhe tivesse sido sugada por um sopro invisível. Erguido no topo de uma colina varrida pelo vento no norte da Espanha, o edifício dominava a paisagem há séculos, com suas paredes de pedra cinzenta aparentemente desafiando o tempo. Naquela manhã, os moradores da vila abaixo viram as pesadas portas de madeira entreabertas, balançando ao vento gelado. Isso por si só era uma anomalia. As freiras viviam em clausura rigorosa e nunca, nem mesmo para receber uma visita, deixavam as portas abertas. Quando alguns aldeões ousaram cruzar a soleira, foram tomados por uma estranha impressão, a de um lugar congelado em movimento. O refeitório, banhado por uma luz fria que se filtrava pelos vitrais opacos, ainda exibia tigelas fumegantes, pães meio fatiados e talheres dispostos às pressas, como se a refeição tivesse sido interrompida abruptamente. Mas nem uma única cadeira virada, nem um único grito, nada que revelasse pânico visível. Ainda mais perturbador, nenhuma pegada fresca no chão de terra, como se ninguém tivesse saído do convento pela porta da frente. Os dormitórios ofereciam a mesma visão arrepiante. As camas estavam impecavelmente arrumadas, os terços dispostos sobre os travesseiros, as roupas dobradas aos pés dos beliches. Tudo exalava perfeita ordem, uma partida voluntária, mas uma partida que não deixara vestígios humanos. As janelas estavam fechadas por dentro, as fechaduras intactas, sem sinal de arrombamento. O velho padre da aldeia, que também subira para inspecionar o local, relatou mais tarde ter sentido uma presença atrás de si, um hálito gélido na nuca, antes de ouvir brevemente um canto abafado, como um murmúrio de orações, que se dissipou assim que entrou no claustro. Na capela, a cena era ainda mais perturbadora. Todas as velas haviam sido queimadas até a última gota de cera, como se a noite inteira tivesse sido passada. O ar cheirava a incenso queimado, denso, quase sufocante, misturado ao aroma de cera fria e pedra úmida. No altar, o missal estava aberto na mesma página desde o dia anterior, mas nenhuma nota havia sido acrescentada ao registro do convento. A última entrada, datada de 14 de outubro de 1962, estava parada, como se o próprio tempo tivesse parado naquele momento. Naquele dia, 98 mulheres desapareceram, apagadas do mundo sem uma única testemunha. Nem o exército, nem a guarda civil encontraram o menor vestígio. Nenhum passo, nenhuma carroça, nenhum animal alertado durante a noite. O caminho pedregoso que ligava o convento à aldeia não mostrava sinais de passagem recente. Alguns diziam que as pedras do claustro guardavam um eco, como uma vibração surda, o resquício de uma oração inacabada. Outros afirmavam ter visto sombras se movendo atrás das janelas do refeitório vários dias após o desaparecimento. A investigação oficial concluiu que se tratava de uma fuga em massa, mas ninguém na aldeia acreditou. As irmãs viviam enclausuradas há, às vezes, mais de 20 anos. Não tinham para onde ir. E o mais estranho, nenhuma testemunha, nem fazendeiro, nem viajante, nem pastor, as encontrou na estrada. Era como se as paredes do convento as tivessem engolido por inteiro. Alguns sussurravam que Santa Isabel não era mais um lugar consagrado, mas uma prisão de pedra onde algo mais antigo que a fé cristã havia despertado. 2 noites após o desaparecimento, enquanto a aldeia ainda tentava entender o que poderia ter acontecido no convento, os sinos de Santa Isabel começaram a tocar. Não um toque discreto, mas uma série de badaladas lentas e regulares, como um chamado do alto. No entanto, todos sabiam que o relógio da torre sineira não recebia corda há dias. O ar da noite estava pesado, sem vento, e cada vibração metálica descia à encosta, ecoando nas fachadas brancas da aldeia adormecida. Aqueles que foram despertados do sono disseram que o som parecia diferente.
Não claro e puro como de costume, mas velado. Quase abafado, como se o sino ecoasse debaixo d'água ou atrás de uma parede invisível. Alguns saíram às suas portas, em busca de uma explicação racional, de um palhaço, um viajante perdido ou talvez uma corrente de ar incomum. Mas quanto mais ouviam, mais sentiam, como se o som viesse de todos os lugares ao mesmo tempo. Vários juraram que entre duas badalaladas do sino ouviram sussurros, um fluxo de vozes femininas entrelaçadas, rápidas demais para serem compreendidas, mas carregadas pelo mesmo tom profundo e monótono das orações cantadas no culto noturno. Crianças choravam, aterrorizadas por aquele som que jamais deveria ter existido. De manhã, um grupo de aldeões corajosos foi até o convento para verificar. O campanário estava intacto, a corda pendia frouxa. Ninguém havia tocado no relógio enferrujado cujo mecanismo estava bloqueado há muito tempo. Nenhum sinal de intrusão. Nenhum passo recente no claustro empoeirado. E, no entanto, o cheiro de incenso pairava na capela, como se uma missa tivesse sido celebrada pouco antes do amanhecer. O velho padre que os acompanhava ficou paralisado por um longo tempo diante do sino. Mais tarde, ele disse que tinha a impressão de ainda ouvir, muito fracamente, um último eco misturado ao vento. Não um som metálico, mas uma respiração humana, um suspiro coletivo, como se o sino estivesse respirando. A partir daquele momento, toda a aldeia começou a sentir um peso invisível. O silêncio do dia tornou-se sobrenatural, perfeito demais, como se os próprios campos prendessem a respiração. À noite, os cães não uivavam mais, ganiam, rabos baixos, olhos fixos na colina. Ninguém queria admitir, mas todos tinham medo de olhar para Santa Isabel. Dizia-se que suas janelas às vezes brilhavam com um brilho pálido, como se velas estivessem acesas lá dentro, mesmo que o convento estivesse vazio há vários dias. E sempre os habitantes se lembravam daqueles sinos que tocavam sozinhos, relembrando um serviço que ninguém mais deveria celebrar. O padre enviado ao convento de Santa Isabel chegou ao anoitecer, quando a luz se esvai e as sombras parecem mais densas do que em outros lugares. Assim que pôs os pés na soleira, um cheiro pungente lhe apoderou a garganta, não o de incenso doce e sagrado, mas o de um perfume reduzido a cinzas, como se as orações tivessem se apagado rápido demais. Não era um cheiro passageiro, grudava-se às suas roupas, à sua pele, como uma presença tenaz. Caminhou lentamente pelo claustro, cada passo ecoando alto demais para um lugar vazio. Teve a sensação de que alguém o esperava. Quanto mais ele andava, mais pesado o ar ficava. Os corredores pareciam se fechar atrás dele, e os raros raios de luz que se filtravam pelos vitrais se retorciam nas lajes, criando silhuetas cambiantes que desapareciam assim que ele as olhava. A cada curva sentia uma pressão na nuca, como se olhos invisíveis acompanhassem cada movimento seu. Tentou rezar em silêncio, mas suas palavras soavam ocas, abafadas, como se estivessem sendo engolidas pelas próprias paredes. Entrou no dormitório principal. As camas impecavelmente arrumadas pareceram de repente ameaçadoras. Nem um vinco fora do lugar, nenhum traço de agitação humana. Ao passar pelos travesseiros, jurou ter ouvido um leve farfalhar, como tecido roçado pela ponta dos dedos. No entanto, não havia ninguém lá. Na capela, a sensação tornou-se insuportável. As velas queimadas deixavam longos rastros negros no altar, como lágrimas congeladas. O silêncio não era mais silêncio. Era pleno demais, como se algo se escondesse atrás dele,
cobrindo o ar com murmúrios quase inaudíveis. Ao relatar sua experiência aos superiores, escolheu as palavras com cuidado, sabendo que não acreditariam. Falou do cheiro, da sensação de um hálito gelado passando pelo rosto e, acima de tudo, da sensação assombrosa de ser observado por uma multidão de olhares que não conseguia identificar. Em cada sombra do corredor havia olhos, disse ele, mas seu relato foi recebido com um silêncio constrangedor. Seus superiores se recusaram a investigar mais a fundo. Oficialmente, o assunto não era espiritual. Era um mistério temporal, melhor deixar para as autoridades civis. Extraoficialmente, alguns temiam que o mal que assombrava Santa Isabel estivesse se alimentando da atenção que recebia. Para o padre, aquela noite jamais passou. Mesmo anos depois, ele afirmou que, ao fechar os olhos, ainda conseguia sentir aquele cheiro acre e opressivo e ver aquelas sombras onde a luz se rompia. Disse que o convento não estava vazio, era habitado por algo que ele jamais deveria ter encontrado. 1 ano se passou. O mistério se afundou, os rumores se dissiparam e o silêncio em torno de Santa Isabel tornou-se quase suportável. Então, numa manhã de outono, um pastor conduzindo seu rebanho a um vale remoto fez uma descoberta que arrepiou toda a aldeia. O véu de uma freira preso em um galho retorcido de carvalho, a 20 quilômetros do convento. O tecido balançava ao vento como uma faixa fúnebre. Não havia corpo, nem pegadas, nada humano por perto. A terra ao redor da árvore estava seca, intocada, como se ninguém a tivesse pisado por meses. O pastor se aproximou cautelosamente, estendeu a mão e imediatamente recuou. No véu branco, uma marca escura se espalhou, irregular, como uma mão queimada, crua no tecido. O cheiro que emanava não era de tecido úmido ou mofado. Era um odor pungente, metálico, quase insuportável, semelhante ao que se sente depois de um incêndio. Quando ele trouxe o objeto de volta para a aldeia, uma agitação febril tomou conta dos habitantes. Alguns alegaram reconhecê-lo como o véu da Irmã Maria, uma das freiras mais antigas do convento, embora nenhuma evidência pudesse confirmar essa intuição. A Guarda Civil examinou o tecido, sem sangue, sem rasgos, sem sinais de luta. A mancha preta, no entanto, resistia a qualquer limpeza, como se tivesse sido gravada nas fibras por um calor sobrenatural. Nenhum especialista conseguiu determinar sua origem. A notícia se espalhou rapidamente, despertando temores que o tempo começava a dissipar. Como o véu de uma freira poderia ter ido parar tão longe, num lugar onde não havia caminho? Como explicar a total ausência de vestígios humanos ao redor da árvore? E, acima de tudo, a quem pertencia aquela pegada? Uma testemunha relatou mais tarde que, ao se aproximar do véu, sentiu um calor estranho, como se o tecido retivesse uma energia residual. Outra jurou ter ouvido, no exato momento em que o véu estava sendo desenrolado, um canto fraco, quase inaudível, vindo do nada. O medo renasceu na aldeia. Alguns evitavam passar perto do caminho que levava a Santa Isabel. Dizia-se que, em certas noites, o vento levava o cheiro de cinza e cera queimada até as portas das casas. Para os mais supersticiosos, a marca no véu não era humana. Parecia menos uma mão do que a sombra de uma mão,
um vestígio deixado por algo que jamais deveria ter tocado a terra. Em 1974, mais de uma década após o desaparecimento das freiras, 3 estudantes de teologia decidiram passar a noite na capela abandonada de Santa Isabel. Queriam demonstrar que os rumores não passavam de superstições rurais e que nenhum espírito assombrava o convento. Chegaram com um gravador, um caderno para suas observações e uma lamparina de querosene. Desde as primeiras horas, nada de anormal aconteceu. Nenhuma voz, nenhum movimento, apenas o distante ranger da madeira ao vento. Chegaram a rir das histórias contadas na aldeia, convencidos de que só captariam o som do silêncio. Mas por volta das 2 da manhã, o gravador registrou algo diferente. Nenhum dos 3 ouviu na hora. A capela parecia completamente silenciosa para eles. No entanto, quando ouviram a fita no dia seguinte, seus rostos empalideceram. Sob o crepitar do vento e o chiado do microfone, uma melodia profunda e regular emergiu. Salmos cantados em voz baixa. E não eram algumas vozes confusas. Eram 98 vozes distintas, perfeitamente afinadas, como um coro invisível celebrando um serviço proibido. Um dos alunos tentou contar os timbres vocais e sempre chegava ao mesmo número. Esse detalhe gelou o sangue da aldeia, pois era justamente o número de freiras desaparecidas em 1962. O relatório, escrito em preto e branco, foi enviado ao corpo docente. Especialistas em áudio foram chamados. Nenhum ruído externo poderia ter produzido tamanha harmonia, e as vozes pareciam vir de dentro das próprias paredes, não do ar ao redor. A gravação foi estudada. Nenhum traço de manipulação, nenhuma dublagem suspeita. Alguns alegaram que as vozes estavam recitando o Salve Regina. Outros ouviram um salmo mais antigo, quase esquecido, como se viesse de outro século. Mais estranho ainda, a fita magnética apresentava flutuações anormais, como se o gravador tivesse captado uma fonte de energia desconhecida. O incidente foi manchete local por um breve período, antes de ser abafado. A faculdade proibiu os alunos de retornarem ao local e removeu o relato do registro público. Mas uma cópia circulou discretamente, alimentando rumores. Aqueles que ouviram a gravação juraram que se sentiram fisicamente mal. Alguns vomitaram, outros sentiram tonturas, e outros ainda afirmaram ter ouvido, por trás do coro harmonioso, uma voz mais grave murmurando palavras incompreensíveis. Os aldeões aterrorizados começaram a acreditar que Santa Isabel não era apenas um lugar assombrado, mas um santuário invertido. Um lugar onde as orações não subiam aos céus, mas permaneciam aprisionadas em pedra. O coro de 98 vozes não era uma mera manifestação. Era um chamado, uma liturgia que se repetia noite após noite, talvez à espera de ser atendida. As paredes do convento de Santa Isabel guardam em sua pedra fria os segredos de um tempo esquecido, um tempo em que luz e sombra se entrelaçavam infinitamente. Quando se folheia os arquivos empoeirados, entre as páginas amareladas, ressoa um eco, uma história que a Igreja quis enterrar sob o silêncio e o véu do esquecimento. No século XVII, muito antes da tragédia moderna, o mesmo convento havia sido palco de um enigma inquietante.
12 irmãs desapareceram sem deixar o menor vestígio, seus passos apagados do caminho e suas vozes abafadas pelo vento. Nenhum corpo, nenhuma roupa, nenhum sinal de uma partida premeditada foi encontrado. Como se tivessem sido engolidas pela própria terra, engolidas pelo santuário que as acolhera. Crônicas da época falam de um fechamento temporário do convento, um termo vago que mascarava medo e vergonha. A igreja apagou todas as menções oficiais, rompendo a cadeia de memórias. No entanto, em manuscritos clandestinos, alguns padres registraram rumores sem muita convicção. Sussurros de presenças, orações ouvidas à noite e a sensação de um véu invisível deslizando sobre as paredes, capturando almas em uma armadilha silenciosa. Essas 12 mulheres, como as 98 que as sucederam, estavam presas em um espaço atemporal, onde o sagrado se tornava uma prisão. O silêncio que então pesava sobre o convento perdurou por anos. Um silêncio religioso que até mesmo os aldeões sentiam como um fardo. Os anciãos falavam em voz baixa sobre uma maldição lançada sobre Santa Isabel, um pacto esquecido entre as pedras e a escuridão. Aquele lugar, construído sobre ruínas antigas, havia recebido um papel que nenhuma fé conseguia compreender. A ausência das 12 freiras não era uma coincidência, mas um eco de um passado remoto, onde as fronteiras entre o visível e o invisível haviam sido apagadas. Quando os 98 desapareceram, mais de 3 séculos depois, foi como se o tempo se repetisse, como se a história estivesse sendo escrita em looping, nas sombras do convento. Suas orações, suas vozes, seus espíritos se entrelaçam com os dos desaparecidos do passado, formando um coro espectral, um canto que desafia o silêncio imposto pelos homens. Santa Isabel não é simplesmente um lugar, é uma falha. Um abismo onde passado e presente se fundem, e onde cada desaparecimento acrescenta uma camada de mistério a uma lenda que ninguém mais ousa nomear.